prezado irmão e amigo, como está a sua vida? Eu espero que esteja bem. É um prazer estar chegando até você através do canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Caetité, Bahia, que é pastoreada pelo reverendo José Neto. Para você que porventura não me conhece, sou o evangelista Natanael e esta é a sua EBD virtual. Estamos aqui para passar até você o ensinamento da Palavra de Deus referente ao segundo trimestre de 2020 das lições bíblicas dominical, editada pela editora CPAD. Esta é uma produção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Caetité, através da Superintendência da Escola Bíblica Dominical, que tem como referência os superintendentes Neilton Carvalho e Dário Magalhães, além de toda a equipe de professores que compõem essa escola. Eu quero chamar você para vir comigo meditar um pouco na palavra do Senhor. É uma ocasião especial, esta é uma aula especial, tanto por ser uma das primeiras neste canal, mas também por estar iniciando um novo trimestre. É um período de prosseguir conhecendo o Senhor. E esta lição está baseada na carta escrita por Paulo aos Efésios, durante todo esse trimestre, organizado em 13 lições. Nós estudaremos acerca da Palavra de Deus, usando como embasamento a carta aos Efésios. Esta lição está sendo comentada pelo pastor Douglas Batista, pastor no Distrito Federal, e também faz parte da nossa convenção geral como presidente do Conselho Consultivo de Cultura e Educação da nossa convenção geral. Tá? Eu quero convidar você então, a partir de agora, a mergulhar no oceano do conhecimento da Palavra de Deus através desta lição, que tem como título, o título geral desse trimestre, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. É uma forma de estar chegando até você através desse instrumento. Eu espero que Deus venha falar, fortalecer a sua vida e que seja um período de renovação, de busca, de conhecimento, de profundidade ao lado do nosso Deus. Vem com a gente e vamos aprender acerca da Palavra do Senhor, falando acerca do título da lição de hoje, número 1, 5 de abril de 2020, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O nosso textual está, obviamente, em Efésios, capítulo 1, e o versículo 2, diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Na lição como de prática, temos também a chamada verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Em toda a lição tem as chamadas leitura diária, eu não vou citá-la aqui para ganharmos tempo, mas as referências estão no livro de Atos, capítulo 9, capítulo 19, capítulo 20 e capítulo 28. Então a leitura proposta para a semana estão nesses capítulos já citados. Eu quero convidar você então a entendermos um pouco desta nossa aula de hoje. Temos objetivo, por ser a primeira aula, apresentar então a carta ou a epístola aos Efésios. Então a nossa lição de hoje tem como objetivo geral mostrar o propósito divino dessa epístola destinada aos Efésios. E temos como objetivo específico apresentar a autoria e data dessa carta em segundo lugar, e identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios e, por fim, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Diante disso, há também sugerido alguns hinos da harpa cristã, aqueles quando são cantados
entoados diretamente na programação normal da EBD, mas aqui fica só citado o primeiro, 250, e o 530 da harpa cristã. Mas vamos então para a nossa lição. Na introdução, o comentarista, o doutor Douglas Batista, ele começa apresentando então o cenário que envolve a importância da epístola aos Efésios. Ele chega a afirmar que essa epístola é a coroa dos escritos de Paulo. Outra expressão aqui contida é que é a rainha das epístolas. Haja visto então pelo enunciado que trata-se de uma epístola bastante relevante para o conteúdo e edificação da igreja. Nela o propósito de Deus é revelado para a igreja, através da pessoa de Jesus Cristo. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais doutrinas que estão delineadas nessa epístola. Espera-se que, através dessa ministração, a adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã venham ser facilitados. Tá bom, irmãos? Então, te convido agora a entrar no conteúdo propriamente da lição, começando pelo tópico de número 1. O tópico de número 1 fala a autoria e data dessa epístola aos Efésios. Como costume da época, geralmente as cartas começam com a apresentação. Todos nós sabemos que o costume, embora estejamos hoje num período totalmente diferente, que não se leva mais essa prática de mensagem via epístola ou carta, mas na época era comum elas iniciarem com a apresentação. Então, na Bíblia Sagrada a gente não tem muito problema com isso, de identificar as cartas, a quem elas são dirigidas, justamente por cumprir o costume da época, começando com a apresentação do escritor. A única dificuldade encontrada em toda a Bíblia Sagrada, como o conhecimento de todos, é a carta escrita aos Hebreus. Essa não há como precisar quem foi o escritor. Aqui ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 1 já diz: o livro de Atos dos Apóstolos dá-nos mais informação acerca de Paulo, que antes tinha o nome de Saulo, conforme sugere aqui o próprio comentarista, provavelmente uma homenagem a Saul, por considerar que Paulo ou que Saulo era da mesma tribo, tá? Então, quando vamos aqui, o novo nome recebido por Paulo, todos conhecem depois da transformação dele, foi o nome Paulo. Em vez de Saulo, ele passou a chamar-se Paulo, que também um nome que significa pequeno, e era o seu nome romano. Esse foi o nome adotado por ele quando vamos aqui para o segundo subtópico do tópico primeiro, a assinatura apostólica, que ele, Paulo, nas cartas de sua autoria, ele sempre se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar esse nome mais apropriado para evangelizar o mundo. Por ser um nome romano, ele provavelmente de forma estratégica, até porque, selando o novo período da vida, ele utiliza esse nome para evangelizar o mundo, e todos conhecem o impacto da mensagem de Paulo, não só aos gregos, não só a um determinado público, mas principalmente aos gentios. Paulo foi, portanto, esse que abriu a porta do evangelho às pessoas gentias, aquelas que inicialmente não tinham acesso ao evangelho tal como hoje nós vemos difundido no mundo. Então Paulo adota esse seu nome e certamente, imbuído pela presença de Deus, utiliza-o e se tornou esse nome tão conhecido hoje, apóstolo Paulo, o homem que levou a mensagem. Mas ele reivindica aqui a sua assinatura apostólica. Ele diz, Paulo, escolhido pela vontade de Deus. Ele começa dizendo o apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo, mas escolhido por Deus, dizendo que não foi uma mera escolha humana. Ele fala isso com precisão,
e não é novidade para ninguém, porque nós acompanhamos no texto sagrado a chamada dele, Deus a ponto de falar para ele: tu és para mim um vaso escolhido. Então Paulo falava com precisão do seu chamado, porque realmente foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Como é interessante a gente saber que somos chamados por Deus, que não somos apenas uma produção humana, porque o homem, por mais que ele produza, por mais que ele reproduza melhor, porque quem cria é Deus, ele nunca será como Deus. É melhor ser chamado por Deus, porque certamente a obra que o homem realizará terá a assinatura, o dedo e a confirmação de Deus. No terceiro subtópico do tópico primeiro, nós temos aqui uma epístola escrita em prisão. Há indício, há informações que essa epístola tenha sido escrita quando Paulo estava preso em Roma. Nessa epístola nós temos ele afirmando em algumas passagens, se intitulando agora não como um apóstolo, mas como preso do Senhor, embaixador em cadeias. Essas expressões levam-nos ou dão-nos razão para incluir esta epístola escrita aos Efésios no rol daquelas que são consideradas, que são redigidas quando ele estava na prisão. Junto com essa epístola tem-se a escrita aos Filipenses, a escrita aos Colossenses e a Filemon, tá? Então essas epístolas fazem parte desse grupo de escritos redigidos quando ele estava em prisão, o que tudo indica em Roma. Aqui há um gosto, há um sabor das maravilhas compartilhadas com Paulo, mesmo quando ele estava vivendo um período difícil. E há de se dizer que muitas das produções, não só dos escritos dos evangelhos, das cartas ou até dos hinos compostos na harpa cristã, foram escritos em momentos de tribulações. Tem razão de parte da estrofe do hino dizer que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Então, essa epístola aos Efésios tem o sabor da comunhão que Paulo desfrutou, mesmo numa situação precária, não deixou se abater. Pelo contrário, aproveitou aquele momento para redigir, escrever textos, escrever e edificar a igreja, levar até a igreja a palavra de Deus e certamente consolações àquele povo. Que maravilha, que exemplo para nós. Assim também nós devemos usar os momentos difíceis, não para nos desesperarmos, mas para nos aproximarmos de Deus e fortalecermos outra pessoa. Então, acerca da autoria, acerca da assinatura, acerca da epístola, estão já essas informações. O quarto subtópico desse primeiro tópico fala acerca da data. De acordo com informações levantadas, essa carta foi escrita aproximadamente entre 60 e 62 depois de Cristo. Então, há de se deixar claro que a carta aos Efésios foi escrita, por exemplo, antes mesmo do livro de Apocalipse, porque as pessoas têm uma noção, por exemplo, quando vê a organização da Bíblia, mas a Bíblia não está organizada de forma cronológica, na ordem que os fatos ocorreram. Então, nós sabemos que essa carta, aproximadamente escrita nesse período já citado, tendo Tico como seu portador. Para ficar bem claro, pessoal, hoje a gente se comunica de modo instantâneo, as mensagens em tempo real. Mas naquele tempo, a epístola deveria ser levada por alguém, sempre tinha um mensageiro. Então, nessa carta aqui, na carta aos Efésios, Paulo tem como auxiliar que vai levar essa carta até as igrejas, Tíquico, o seu portador. Isso está referenciado no capítulo 6, versículo 21 da epístola aos Efésios. Então, meus amados, está aí o primeiro tópico apresentado, falando acerca da autoria, da assinatura apostólica, de uma epístola escrita em prisão, da data, e agora nós vamos falar acerca dos destinatários, que é o segundo tópico da nossa lição. Vem comigo agora
vamos estudar o segundo tópico da lição, falando acerca dos destinatários. O primeiro subtópico aí fala da cidade de Éfeso. É interessante, antes da gente começar a tratar acerca dos conteúdos que serão apresentados, conhecer um pouco do contexto histórico que envolve a cidade de Éfeso. Segundo informações obtidas na própria lição em que estamos usando como referência, a cidade de Éfeso foi fundada cerca de 1050 a.C. Era um centro político, religioso e comercial na Ásia Menor. Esta cidade, hoje, ela está situada no território da Turquia. Vocês podem observar no mapa que hoje ela faz parte do território turco. Mas vale lembrar que a cidade de Éfeso já passou por muitas, pelo menos segundo estudiosos, pelo menos por 5 destruição e reconstrução. A cidade de Éfeso já foi destruída várias vezes. Ela já pertenceu aos gregos, ela já foi comandada pelos romanos, que foi na época que ela era comandada pelo Império Romano, que ela se tornou a segunda cidade mais importante da época. Ficava atrás apenas de Roma. Aqui, a cidade de Éfeso era um polo, era uma cidade que concentrava grandes comerciantes. Ela ficava a um pouco mais de 1,5 km de distância do mar Egeu, portanto, ela tinha um privilégio no sentido de locomoção por ser uma cidade portuária e uma cidade que tinha muita riqueza. Alguns escritores afirmam que a cidade de Éfeso chegou a contar entre 250 mil a 500 mil habitantes. Isso dependendo dos intervalos da construção dessas ruínas em vários períodos. Portanto, se você ler alguns registros, você vai ver que ela contava com 250 mil, e quando vamos para outros textos, outros autores dizem que ela chegou a ter 500 mil habitantes, ou 500 mil de habitantes. O certo é que a cidade desfrutava de grande poder aquisitivo, tinha a rua principal calçada de mármore, tinha, por exemplo, segundo alguns estudiosos, ela tinha um grande teatro que comportava muitas pessoas, alguns dizem capacidade em torno de 25 mil espectadores, ou seja, era uma cidade diferenciada, era uma cidade que chamava a atenção das pessoas. Além disso, há registro que nessa cidade existia também um templo em homenagem ao imperador Adriano nessa época, tá? Então a cidade de Éfeso era uma cidade próspera, era uma cidade que detinha grande influência no mundo, na Ásia Menor, naquele período. O segundo subtópico diz que ela era uma cidade religiosa, a religiosidade em Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das mais religiosas da época. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 27 ao 29, nós vemos o grande entrave provocado lá em virtude da mensagem de Paulo quando estava em Éfeso. A cidade de Éfeso tinha uma das consideradas das 7 maravilhas do mundo antigo. Lá tinha, lembra que Paulo fala acerca da deusa Diana? Essa mesma deusa Diana incorporou a nomenclatura Artemis, com o nome grego Artemis, que tinha um grande templo em Éfeso. Esse templo era gigantesco, chamava a atenção das pessoas. E nesse templo, as pessoas iam para lá de todas as partes daquela região, de toda parte do mundo, podemos dizer assim, na Ásia Menor, as pessoas iam admirar aquele grande templo, um grande apogeu, que alguns admiradores da obra diz que admiravam muito as demais obras lindas das 7 maravilhas da antiguidade, mas quando chegou no templo de Artemis, nada se comparava, porque era glorioso. O terceiro subtópico fala da igreja de Éfeso. Aqui o comentarista começa apresentando, baseado no capítulo 20, versículo 31 de Atos dos Apóstolos, que Paulo evangelizou Éfeso e seus arredores.
Quando vamos para o Atos capítulo 19, do versículo 5 até o 7, aqui nós percebemos que Paulo vai e encontra com 12 discípulos. Ele encontra com 12 discípulos e faz o questionamento: vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? E eles afirmaram que não tinham ouvido falar ainda do Espírito Santo. E lá nós vemos Paulo impondo as mãos sobre eles e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Eles passam a falar em novas línguas e a profetizarem. Quando vamos ainda da estadia de Paulo em Éfeso, nós vemos que ele começou a pregar, pregou por cerca de 3 meses. No versículo 8 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, diz que Paulo, por 3 meses, pregou na sinagoga para os judeus. Mas quando percebeu que os judeus estavam hesitando em receber sua mensagem, aí ele foi pregar numa escola, no salão de uma escola alugada, como está escrito em Atos 19, no versículo 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. Ele tanto pregou para os judeus na sinagoga, como pregou para outras pessoas, para os gentios, quando estava no salão da escola de Tirano. Agora, aquilo começou a incomodar as pessoas. Todos sabem que quando Deus começa a operar, quando o evangelho começa a ser pregado, as pessoas começam a receber e há pessoas que começam a perseguirem. E Paulo começou a sentir o impacto da sua mensagem quando ele começou a levar a libertação às pessoas. E todos sabem, quando vemos no subtópico 2, que era uma cidade religiosa e que Éfeso recebia muito dinheiro proveniente da magia, proveniente das práticas de ocultismo, das práticas pagãs religiosas, se viram incomodados e disseram: este homem, olha, que está incomodando o mundo, chegou até aqui em Éfeso. E buscavam uma forma de parar a mensagem do evangelho. E para deixar eles ainda mais pirados, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12, que por onde Paulo passava, até os enxovais dele fazia milagre. Imagine o alvoroço, o impacto que não ficou aquela famosa cidade de Éfeso, ali conhecida pela sua magnitude, pela sua religiosidade, pelo teatro, por tantas outras atrações que existiam na cidade. De repente chega um homem que manda o lenço e as pessoas são curadas. Então aquilo começou a incomodar as pessoas. Ali então, quando os lenços, os aventais de Paulo foram usados para curar as pessoas e expulsar demônio, aí nós vemos que começou então muitas pessoas a perseguirem, a falarem mal e a não receberem a mensagem do apóstolo Paulo. Então a igreja de Éfeso foi uma igreja privilegiada. Afinal de contas, 3 anos contando com o apóstolo Paulo ensinando, não poderia ser algo mais prazeroso, porque, diga-se de passagem, Paulo tinha, além do conhecimento de Deus, ele tinha a direção do Espírito Santo. E como é bom ouvir alguém que tem conhecimento e tem a direção do Espírito Santo falando à igreja, que Deus venha levantar pessoas cada dia com essa responsabilidade, com esse compromisso, que pessoas venham fazer a diferença numa terra pagã, onde só há coisas erradas, que Deus levante pessoas como o apóstolo Paulo, que venha fazer a diferença no meio das adversidades, no meio das práticas ilícitas. Então a igreja de Éfeso teve a grata satisfação de conviver, de receber ensinamento da parte do apóstolo Paulo. Há também informações que grandes líderes da igreja também passaram por lá, como Apolo, como Priscila e Áquila. Timóteo também esteve lá. E segundo Irineu, bispo grego do 1º século, o apóstolo João também liderou aquela igreja. Eu li numa fonte paralela também que justamente depois que Jesus havia morrido, isso não está na Bíblia, a história secular conta, após a morte de Jesus, João, aquele que Jesus disse para ele: eis aí a tua mãe, ele saiu com Maria, e conta-se que até Maria mudou para o entorno de Éfeso. Tem um local, na atualidade, há até tempo depois, tem hoje a chamada Casa de Maria.
desse período. Não podemos usar isso como base porque não está nas Sagradas Escrituras. Depois de tempo, a própria Igreja Católica reconheceu esse local como sendo a casa de Maria, que até hoje também é visitada no território turco, tá? Então, segundo Irineu, João também pastoreou Éfeso e possivelmente esteja correlacionado com esse mesmo fato, tá bom? Outra coisa, amados irmãos, o quarto subtópico, nós temos saudação epistolar. Ora, a saudação é a mais breve de todos os escritos. Eles se dirigem aos santos e fiéis em Cristo Jesus, como está no primeiro versículo do primeiro capítulo. Ou seja, aqui ele está falando daquelas pessoas que foram transformados, que foram comprados por Deus. Paulo também cumprimenta com graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Ele começa dirigindo-se à igreja, comprada, a todos, aos gentios, dizendo graça e paz, falando que não mereciam aquela salvação, porque a graça é favor não merecido ou imerecido, e ele sauda com essa graça e que possibilitou a paz da parte do Senhor Jesus Cristo, da parte do Deus Pai também. Como é uma expressão ao destinatário das mais curtas, em outras cartas ele dá mais detalhes específicos, o comentarista citou aqui que algumas pessoas consideram essa carta como se fosse uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica das muitas igrejas. Esse posicionamento também encontra-se no comentário bíblico do Novo Testamento, obra completa de Matthew Henry. Ele também fala assim: algumas pessoas acreditam que essa epístola aos Efésios foi uma carta circular enviada a diferentes igrejas e que a cópia dirigida aos Efésios acabou fazendo parte do cânon, recebendo esse título específico. Então, há algumas pessoas que, por não se tratar de algo específico, como em outras epístolas, acredita-se que essa carta é uma circular e que essa acabou entrando para o cânon sagrado por ter recebido, por ter sido dirigida à igreja aos Efésios. Entretanto, o próprio Matthew Henry, ele fala também que, em contrapartida, há também nomes diretos aos irmãos que estão em Éfeso, ou seja, aos santos que estão em Éfeso. Então, há algumas particularidades que provam também que foi dirigido à igreja de Éfeso. Se ela foi antes utilizada em comum com outras igrejas, também não tira a viabilidade da epístola, não importa. O certo essa carta está direcionada aos Efésios, e é nela que vemos a saudação de Paulo aos irmãos, fala acerca das expressões bíblicas principais que vamos precisar de cunho teológico e doutrinário, que vamos ver esta saudação. De qualquer forma, essa epístola é importantíssima para a compreensão da palavra de Deus. Então, a saudação está destinada aos irmãos que estão na metrópole chamada Éfeso. Está dirigida aos irmãos. Então, esse é o raciocínio do nosso segundo tópico. Nós vamos partir agora para o propósito e mensagem desta epístola, que é o nosso terceiro tópico. Primeiro, o propósito desta mensagem. Qual o propósito dessa epístola? Ora, quando vemos nos capítulos iniciais, percebemos que Paulo estava escrevendo aos irmãos que receberam o Evangelho. Em outras palavras, dá-nos a entender que ele estava dirigindo aos novos convertidos que existiam na cidade de Éfeso. Havia os convertidos que vinham daquele mundo que nós falamos, da religião pagã, que vinha do mundo helênico, por exemplo, da magia, pessoas que estavam dentro da igreja agora e que precisavam ser instruídos. E Paulo começa já a dizer, para quebrar esse paradigma, que o controle do universo estava nas mãos de Deus, quando vamos para o primeiro capítulo, do versículo 20 ao 22, ele começa dizendo que o controle do universo pertence a Cristo, já para passar para os irmãos novos convertidos, que tinham vindo do mundo da magia, que Deus
estava no controle, tá? Outra coisa que ele começa também a advertir os irmãos, a partir do capítulo 2, do versículo 1 ao 10º, ele começa a falar para os irmãos acerca daqueles que viviam na imoralidade, mas que, uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida, um estilo de vida baseado em Cristo. Então, o propósito dessa carta é edificar a igreja, unir os irmãos, começando pelos novos convertidos, dizendo que Deus está no controle do universo, dizendo que os irmãos que receberam o Evangelho devem ter um novo estilo de vida, e além disso, ele cuida de unir, de pregar unidade entre os irmãos judeus e os gentios, porque até então existia ainda vários entraves nesta união. E ele usa a pessoa de Cristo, ele usa o papel de Cristo, da redenção de Cristo, para unir a igreja, deixando claro que não existia diferenças, que eles deveriam estar unidos no mesmo propósito, desfrutando da redenção que Deus veio trazer para toda a humanidade. Diante dessas premissas apresentadas, podemos dizer que a epístola aos Efésios buscava atender às múltiplas necessidades da igreja, do ponto de vista da perspectiva pastoral. Por isso mesmo, esta carta é vista como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Algumas pessoas que dizem que nessa carta há tudo o que precisa do ponto de vista bíblico e teológico. Nessa epístola há, portanto, um grande arcabouço bíblico e teológico que são indispensáveis para que o cristão esteja embasado na palavra de Deus. Tá bom? Então, o nosso segundo subtópico, vamos ver então o teor dessa mensagem. Resumindo, a mensagem dirigida aos Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo, tá? Então, buscando equacionar, buscando a equidade entre os irmãos, Paulo chega a usar como exemplo Cristo, sendo o cabeça, tá? E a igreja apresentada como corpo, dizendo: olha, aqui agora quem vai estar à frente de tudo é Deus. Nós somos um corpo e precisamos estar em sincronia com esta palavra. Complementando isso, assim podemos identificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Te peço permissão para ler. O primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência da salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Fala também acerca dos novos relacionamentos conjugais, fala acerca da luta contra o diabo. Portanto, meus irmãos, a epístola aos Efésios contém a combinação entre fé e prática da vida cristã. Em outras palavras, tudo quanto Deus fez e o que se espera da igreja. Isso prova o que Deus já fez por nós, a sua redenção e o nosso desafio de, como igreja, estarmos imbuídos de levar adiante o compromisso da unidade, da edificação, da propagação do Evangelho e de viver uma vida baseada na palavra de Deus, vencendo a guerra do mal. Por isso nós estamos edificados e instruídos a usarmos todas as armas que Deus nos deu para vencermos este mundo. Aqui encerra-se os tópicos da lição e agora queremos fechar com a nossa conclusão dizendo o seguinte: que a epístola aos Efésios é um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, e também nos instiga a vivermos, a batalharmos com as armas recebidas de Deus contra as forças das trevas.
Então, esta epístola é valiosa, riquíssima. E aqui estamos só apresentando o que vai ser tratado durante este trimestre. Portanto, eu convido você a participar da EBD, seja aqui nesse canal, seja quando voltarmos à normalidade na nossa cidade. Que Deus venha abençoar a cada participante da escola dominical. Como é gratificante poder ter chegado até você através desse instrumento. Eu quero agora orar a Deus por sua vida e pedir que o Senhor venha continuar cuidando da sua igreja. Por gentileza, obrigado por ter nos ouvido até aqui. Ore comigo, por favor. Deus, Pai das luzes, Senhor, dono de tudo, eu te agradeço por essa oportunidade de chegar até os irmãos e amigos aqui de Caetité e de toda a parte do mundo, Senhor, que terão acesso a esta publicação. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha dar ao teu povo conhecimento, sabedoria, ó Deus, e sobretudo, Deus, tentar colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou. Deus, eu te apresento o nosso país, que o Senhor venha estar à frente, ó Deus, das decisões tomadas, que o Senhor venha cuidar de cada pessoa, de cada membro da tua obra, de cada pessoa que já te recebeu como Salvador e aqueles que ainda não receberam, mas que podem receber agora, Senhor. Venha abençoar esta pessoa, cobrir com as tuas bênçãos e, sobretudo, Senhor, para que estas pessoas venham estar preparadas para muito em breve encontrar contigo. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.